Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, mais um vídeo no canal que vocês gostam. É o Falando de Futebol com o Rubinho Barbosa, com o diretor Rubinho Barbosa. Aproveita, não esquece, dá o like aí no canal, se inscreve no canal, isso é muito importante aqui para nós, galera. Vamos lá, vocês fazem um canal comigo. É por isso que eu acordo cedo para levantar as coisas, assistir outros colegas, ver as novidades, notícias, para passar aqui para vocês com opinião. Gente, vocês que já são inscritos, que colaboram, que fazem um canal comigo, muito obrigado. Olha, o vídeo de hoje aqui, hoje é sexta-feira, né? Antes eu quero dizer para vocês o seguinte, hein? Sexta-feira, começo de fim de semana, né? Todo mundo já cansado do trabalho, todo mundo já pensando no fim de semana. Então vamos lá no Esquina Ilha do Leite. O melhor rodízio de pizzas, massas e saladas. Tá lá esperando por vocês de 18 até 22 horas. Olha, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem tranquilo. Bem tranquilo. Então, vamos falar aqui das nossas previsões para os jogos das equipes pernambucanas nas séries A, B, C e D. A, B, não, D, A não, diretor. Endoidaço, diretor. Falar nisso, o Botafogo tá disparado, hein? Eita, o Fogão, a torcida do Fogão tá lá, e tá feliz da vida, 3-0 no Timão. O Timão não, Timinho, né? Acabaram com o Corinthians. Bom, Fortaleza e São Paulo fez 0-0. E na Série C, o Ipiranga, lá do Rio Grande do Sul, de Erechim, né? Meteu 5 no Paysandu, hein? Time é forte, viu? Time é forte. Bom, pessoal, vamos falar aqui dos jogos a partir do sábado. Vamos dar as nossas previsões, hein? E algumas notícias. Bom, vamos começar então com o jogo do... No sábado teremos, na Série D, o Retrô, né? Que joga contra o Cruzeiro de Arapiraca. O Retrô estreou empatando com 1-1 contra o Falco, né? Lá do estado do Sergipe. Foi 1-1, né? Então o Retrô tá na quarta colocação com 1 ponto, fez um gol, levou um. O Cruzeiro venceu, hein? Cruzeiro de Arapiraca, nem sabia que existia esse time. Mas venceu, hein? Tá em terceiro com 3 pontos. Venceu por 1-0. E os últimos 5 jogos do Retrô, 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. 2 derrotas para o Sport, né? E em casa, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe do Cruzeiro de Alagoas, Arapiraca, Cidade Boa, 2 vitórias, 3 derrotas e fora 3 derrotas e 2 vitórias. Gente, o Retrô é muito forte em casa, o Retrô fez um time aí para brigar pelas primeiras colocações. Acredito muito aqui numa vitória do Retrô, hein, gente? Para mim o Retrô vence. O outro jogo do sábado, Série C, Aparecidense e Náutico. O Náutico que já viajou, viu? Já viajou, já tá lá. O jogo vai ser 19 horas, certo? Aparecidense, gente, tem 0 ponto. Está na 17ª colocação. Fez 2 gols, levou 4. 2 derrotas, hein? Né? Um jogo só, né? Perdeu, né? Perdeu de 4-2. Todo mundo só jogou um jogo. 5 derrotas nos últimos 5 jogos da Aparecidense, hein? E em casa, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Náutico, na 10ª colocação, com 3 pontos. Uma derrota. Ah, não, isso mesmo, uma derrota e uma vitória. Aparecidense, 2 derrotas. Deixando bem claro. Então, um time que começou muito mal, a Aparecidense. Já teve até outras oportunidades, até um time melhor, viu? Eu me lembro que, se não me engano, ganhou até do Sport aqui em Recife uma vez, não foi? Me ajuda aí, galera. O Náutico, 3 gols, fez 3, levou 3, beleza? Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas, e fora 3 derrotas e 2 vitórias. Gente, o Náutico, todo mundo já sabe, né? É aquela equipe que depende muito do Souza, uma equipe que marca mal, os volantes são fracos, o time tem até uma boa transição no começo do jogo, o Polvileiro pela esquerda, né? Não sei quem vai jogar pela direita, não sei qual é o esquema que o treinador vai botar, porque no último jogo ele mudou, né? Ele jogou no 4-4-2. Jael vai jogar,
junto com o Povileiro no ataque, isso aí é certo, Souza no meio. Não sei se ele entra com o Vitor Ferraz como lateral ou como meio, o Gabriel Santiago, ou entra com o Thiaguinho pela ponta, a gente não sabe. Ainda não dá para definir. Mas, na minha opinião, se o Náutico jogar os dois tempos, os dois, porque o Náutico só joga um tempo. Mas se o Náutico jogar os dois tempos com certa obediência tática, sem medo de perder, entendeu? Sem medo de jogar, o Náutico ganha da equipe da Aparecidense. Mas, diretor, em que base tu estás falando isso? Na base de que a equipe da Aparecidense tem vários jogos sem ganhar de ninguém. Então, uma equipe fraquíssima. Né? Fraquíssima, equipe fraca. 5 derrotas nos últimos 5 jogos. Tá? Então, um time fraco, limitado, que não se preparou bem para a Série C. E o Náutico tem jogadores melhores do que a Aparecidense. O Náutico tem jogadores que podem decidir a partida. O Souza, o próprio Jael. Você diz, mas Jael é atacante, ele sabe, no jogo passado ele deu uma cabeçada e fez o gol. Se a bola chegar, ele vai fazer. Agora, querer que Jael jogue de meio de campo, não dá. Certo? O Náutico tem que dosar primeiro e segundo tempo. O Náutico não pode jogar só 45 minutos. Se isso acontecer, o Náutico tem condições de vencer a equipe da Aparecidense. Acredito numa vitória do Náutico, gente. E também acredito que se por acaso não der uma vitória, ele pode trazer um empate. Que eu acho que não vai ser bom esse empate fora de casa não, porque o Náutico já perdeu um jogo fora de casa para o Cuiabá. Ou, desculpe, para o Manaus. O Cuiabá é Série A. Então, o Náutico tem umas coisas que só no Náutico. O Náutico contratou um volante do Ibis. Um volante do Ibis. Não é porque joga no Ibis, não. É porque realmente não tem qualidade. Poderia jogar no Ibis e ser um cracaço. E aí ter descoberto um bom jogador. Mas não, esse jogador, eu vi no Pernambucano aí, uns 2 ou 3 jogos no Ibis. Jogador fraco, limitado, não tem nem o que falar. Mas o Náutico são essas coisas que acontecem, porque é o presidente que acha que sabe tudo de futebol e não sabe bulhufas. E botou lá um estagiário lá, um diretor de internet que só faz obedecer o que ele manda. Bom, então no sábado, Pernambuco poderá ter 2 vitórias. Uma vitória do Retrô e uma vitória do Náutico. Certo? Eu acredito nisso. Bom, no domingo, gente, começando às 17 horas com o jogo do Santa Cruz, Potiguar e Santa Cruz. O Potiguar tem 0 pontos, estreou perdendo, e o Santa Cruz estreou vencendo. Então o Santa Cruz tem uma vitória, né? O Potiguar, gente, nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E em casa, 3 vitórias e 2 derrotas. O Santa Cruz, 3 vitórias e 2 derrotas. E fora de casa, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Então, o Santa Cruz... e a gente está falando isso de Copa do Brasil, campeonatos estaduais, que muda muito quando vem para o campeonato nacional. A equipe do Potiguar, realmente, eu ainda não tenho detalhes sobre a equipe do Potiguar. Eu só sei que é um estádio pequeno, né? E que o torcedor comparece, apoia. É uma equipe tradicional lá do Rio Grande do Norte, certo? Mas o Santa Cruz, na minha opinião, também é favorito. Começou bem, começou vencendo de 1-0, gol de Pipico, tem bons jogadores e jogadores que decidem, né? E o Santa Cruz que está no objetivo de realmente voltar para a Série C, fazer uma boa Série D e se classificar, né, para voltar à Série C. Santa Cruz, na minha opinião, é um dos favoritos para esta primeira fase aí da Série D. Então, na minha opinião, o Santa Cruz também é favorito para ganhar do Potiguar e trazer 3 pontos. Também acredito que se não der para ganhar, perder, eu acho que o Santa Cruz não vai perder. Não é possível, tá certo? Bom, então às 20 horas o jogo mais assim equilibrado, que o Ituano é um time muito forte, o Ituano Sport às 20 horas. O Ituano é uma equipe forte, uma equipe que vem para buscar a classificação também. No ano passado lutou, né, por esta classificação juntamente com o Sport, ficaram no meio do caminho já na parte final. O Ituano está na 10ª colocação com 6 pontos, fez 6, levou 6. O treinador é Gilmar Dalpozo. E o Sport na 8ª com o Sport venceu
7 pontos, né? Não é isso? Né? O Sport venceu. Não, 4 pontos. 4 pontos. Empatou uma, venceu outra. 7 pontos. O Sport já tem 2 vitórias, né, gente? Oh, 2 vitórias o Sport. Né? Oitava com 7 pontos. Exatamente. Fez 5, levou 2. O Ituano, nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória. E em casa, 4 vitórias e uma derrota. Tá vendo, gente? O Sport, 4 vitórias e 1 empate. E fora, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Então, bom, todo mundo sabe que o Sport é uma equipe compacta, uma equipe ofensiva, uma equipe que joga para vencer todos os jogos, uma equipe que tem um padrão de jogo definido, com muita intensidade, com muita mobilidade, com muito entrosamento entre seus atletas. Se for com a equipe titular, todo mundo, eu não sei ainda, ninguém sabe, né? Tem grandes possibilidades que, mesmo jogando fora, vencer o Ituano. O jogo é complicado. O Ituano de Gilmar Dalpozo joga muito. Gilmar Dalpozo é um treinador retranqueiro, né? Então, assim, o Sport vai ter dificuldades para fazer gol, mas o Sport joga muito ofensivamente. Então, o Sport, na minha opinião, tem condições de vencer. Não sei se vai poupar algum jogador por causa da Copa do Brasil no meio de semana que vem, né? Mas se for com a equipe titular, e na minha opinião deveria ir com a equipe titular, sim, não vejo problema nisso, tá? E para buscar as primeiras colocações logo nestes jogos que o Sport já está jogando a Série B. Ainda tem jogos para realizar atrasado, tá? Mas se vencer o Ituano fora de casa, dá um salto espetacular, tá certo? Na minha opinião, também o Sport não perde o jogo, ou empata ou ganha. Se for com a equipe titular realmente e for focado para vencer a partida, vai vencer o Ituano, que o Sport tem mais time que o Ituano. O Ituano fez um ótimo Campeonato Paulista, mas perdeu vários jogadores para equipes de Série A. Isso aí muda por completo, né, a estrutura da equipe, certo? Então são essas as minhas opiniões e minhas previsões para esta rodada das equipes pernambucanas da Série A, B, C e D. E você aí, aqui embaixo, dá aí a opinião de vocês também, dá as análises aí de vocês também. Eu gosto muito, eu acompanho e tiro muitos exemplos aí de vocês, tá bom? Então, gente, bom fim de semana, até a próxima e vamos aí acompanhar o futebol pernambucano neste final de semana. Acredito que nós vamos ter um fim de semana positivo para as nossas equipes. Até a próxima. Aproveita e dá o like no canal.